A equipe de investigação aí, feita pelo GDE, os investigadores, desde então aconteceu esse assalto, já começou a diligenciar no sentido de tentar identificar e qualificar envolvidos nesse assalto. Isso aconteceu conseguindo informações para que pudesse ser identificado e qualificado pelo menos 2 pessoas que participaram desse assalto. Foi representado aí pela prisão. Efetivamente, foi concedida uma prisão temporária em relação a 2 pessoas. Uma dessas foi cumprida, o outro encontra-se ainda em lugar incerto não sabido, mas com esse pedido, a investigação continua no sentido de tentar identificar outras pessoas que pudessem ter envolvimento nesse assalto. A caminhonete, como já foi feito a formalização, entregue à vítima, continua no trabalho da polícia para que possa evidenciar pessoas envolvidas nesse assalto, ainda que restam a serem identificados. Em que crimes que eles podem responder, Borges, já que das vítimas acabou sendo presa também, né? Foi considerada refém? Tudo isso aí está no procedimento que foi realizado, inclusive pela investigação que fora feita na época dos fatos. Todo esse envolvimento e o modus operandi dessas pessoas que cometeram esse assalto em relação às vítimas serão analisados pelo judiciário futuramente, o juiz competente que vai receber, e à medida da qualificação desse crime é que vai ser dosado a pena deles. Isso daí cabe ao judiciário futuramente para responder os 2 responder por aquilo que fizeram na época dos fatos em relação ao cárcere privado em relação às vítimas, a possível agressão que as vítimas sofreram. Tudo isso aí será analisado pelo juiz competente no futuro, quando ele analisar todos os atos processuais que já se encontram lá no fórum, em poder do judiciário, para um futuro esclarecimento sobre os fatos. Além dessa prisão e esse outro autor já identificado e foragido, a polícia acredita que haja mais envolvidos, então, e que seja realmente uma quadrilha especializada nesse tipo de ação? Não diríamos que seria uma quadrilha especializada. Pelo modus operandi dessas pessoas, acreditamos, pela participação efetivamente que houve entre 1 ou 2 pessoas, não tem passagem pela delegacia, então não existe uma sequência de crimes. Acreditamos que foi um fato isolado nessa situação, que pôde essas pessoas cometer esse assalto, desvinculando aí, porque por enquanto só houve 2 pessoas identificadas, né? A polícia trabalha para tentar verificar se outras mais existem. Existindo, é claro que o juiz pode futuramente pode enquadrá-los na formação de quadrilha, mas isso se for demonstrado que houve participação de 3 ou mais pessoas. Recentemente, a gente soube também de uma outra situação envolvendo o roubo de uma caminhonete e também de um casal de idosos que tenha sido levado como refém também. Isso não teria ligação, então, com esses mesmos autores? Não, não, é um fato totalmente desvinculado ao outro, a participação de pessoas. Essa aí ocorreu na cidade de Douradina, onde um casal de idosos foi mantido também refém dessas pessoas e deixado em lugar diferente da sua residência, levaram a sua caminhonete, que fora, depois de haver aí uma perseguição pela polícia ou uma tentativa de barrar essa caminhonete em uma das cidades aqui próxima ao Moarama, eles acabaram percebendo que a polícia teria êxito e acabaram abandonando a caminhonete. A caminhonete foi encontrada, está aqui para ser entregue ao proprietário. As vítimas, tão logo foi recuperada a caminhonete, também foi encontrado ali e voltou à sua residência. A polícia, existe uma investigação paralela a tudo que existe aqui em termos de furto e roubo de veículo, mas não tem nenhuma participação de um fato da caminhonete de Céus Dourados em relação à caminhonete de Douradina.